Fala pessoal, tudo certinho? Se você curte ciência, você deve ter lido alguma reportagem como essa recentemente. Evidência de vida em outro planeta é encontrada. O que isso quer dizer? Certo. O telescópio espacial James Webb apontou as suas lentes para esse planeta, localizado a 124 anos-luz. Tu fala, bah, isso é perto, é longe? Que é absurdamente longe, de acordo com as nossas perspectivas. Mas em perspectiva de universo, é vizinho aqui, é bem pertinho. Nesse planeta, eles encontraram o que os cientistas chamam de bioassinatura, ou seja, são moléculas produzidas exclusivamente por seres vivos. Ou seja, se tem estas moléculas nesse planeta, esses gases, já vou mostrar para vocês, significa, portanto, provavelmente, que tenham seres vivos ali produzindo elas, vida essa, seres vivos que muito provavelmente são micro-organismos. Isso confirma a vida fora do planeta? Nem de perto, né? Não, são só apenas evidências que obviamente serão investigadas mais para frente e talvez com outras evidências possam aí sim aumentar a probabilidade de realmente não estarmos sozinhos no universo. Então, olha só para não passar em branco, quais são esses gases? Olha as desgraças de nome. Sulfeto de dimetila e disulfeto de dimetila. Perceba que, olha o nome do planeta, K218b. É tanto planeta que eles vão encontrando que se tu botar nome que não é esse monte de letra bagunçada, aí acaba os nomes, né? Tem muito. Moçada, preste bem atenção. O planeta Terra é um planetinha que está orbitando uma estrela pequenininha, lá no cantinho de uma galáxia simples, no meio de outras bilhões de estrelas, formando, né, a Via Láctea. E essa Via Láctea, a nossa galáxia, é uma entre outras bilhões. Então, cara, existem incontáveis planetas e a probabilidade de ter algum ser vivo, seja micro-organismo, né, uma vida muito simples, ou um ser vivo mais complexo como nós, é gigantesca. Cara, a gente chegar e falar assim, bah, olha só, nós estamos sozinhos no universo, só nós. Cara, na minha visão, isso é, embora não é tão comum a vida no sentido de, Marte tem seres vivos, talvez já tenha tido. Atualmente a gente sabe que não tem. A questão é que, dadas as proporções do universo e as quase que infinitas possibilidades, é quase impossível a gente estar sozinho aqui, tá? Só que quando a gente pensa, isso que é interessante, né? A gente é meio que narcisista. Quando a gente pensa em vida fora do planeta Terra, a gente imagina eles mais ou menos parecidos com nós, né? Os ETzinhos, cabeçudinho lá e caminhando, enfim. Só que o que acontece, moçada? A gente tem esse formato nosso totalmente por acaso e também por uma seleção natural que ocorreu, que nos moldou ao longo de milhões, bilhões de anos aqui na Terra. Não significa que quem está fora lá, ou seja, a pressão seletiva de um outro planeta pode ser completamente diferente. E outra, a questão da inteligência, que é a nossa capacidade, a nossa espécie ganhou essa capacidade, é algo também subjetivo, né? A gente fala que nós somos a espécie mais inteligente, é algo subjetivo. Porque na biologia nós temos que pensar o seguinte: qual é o grande objetivo de uma espécie, de um ser vivo? Tá? É perpetuar a sua espécie, é passar os seus genes adiante. Se uma bactéria faz bem isso, ela está feliz da vida, mesmo que inconsciente. Porque nós, imagina, nós temos consciência, homo sapiens sapiens, tudo isso. Mas, na verdade, todas essas ferramentas nos permitiram, em última análise, o quê? Perpetuar ou tentar continuar perpetuando a nossa espécie. Esse é o objetivo de ser vivo. Então, professor, então tem que reproduzir. Por que reproduzir é bom? Porque é questão de perpetuar a espécie. Então, ensina um outro planeta, tá? Se num outro planeta eles estão se perpetuando com um sentido completamente diferente do nosso, né? Enfim, com ferramentas, tá tudo bem para eles. Isso aí é bem sabido na biologia. Mas agora o que preocupa, e aqui que eu levanto para vocês, aqui o troço é hardcore agora. E isso sim assusta. Porque, claro, nós somos uma espécie completamente limitada, embora tenhamos uma capacidade gigantesca, óbvio, mas nós temos muitos limites que nós ainda nem imaginamos, porque nem descobrimos ainda a pergunta a fazer, entendeu? Então o troço é doido. Só que imagina que tem alguma civilização, provavelmente, mais capaz que nós, e que de repente viaja aí pelo espaço-tempo, enfim, buraco de minhoca, os caras chegam aqui no planeta Terra. O que vai acontecer? E a gente vai usar a biologia para entender isso, moçada. Olha só, eu separei aqui uma boa e velha explicação para vocês ficarem muito atentos. Olha só, isso aqui é importante, tá? Te liga. Existe o que nós chamamos na biologia de princípio
da exclusão competitiva, ou princípio ou lei de Gauss. O que significa isso? Imagina, olha só, gurizada, isso aqui é biológico. A gente sabe disso, isso acontece, a gente observa na natureza. Então, esse é um conhecimento básico para que você possa entender o que poderia acontecer se os ETzinhos viessem até nós. Olha só. O princípio de Gauss, o que a gente observa aqui na natureza é o seguinte: espécies com nichos semelhantes, elas tendem a não conseguir sobreviver juntas. Por isso que é chamado de exclusão competitiva. Então, ó, duas espécies com nicho semelhantes não podem coexistir indefinidamente. O que é o nicho? Preste atenção que já está estudando aqui biologia também. O nicho é o seguinte: pega uma espécie. Se tu quer descrever ou tentar descrever o nicho dessa espécie, tu vai ver onde ela mora, o que ela come, como ela se comporta, com quem ela se relaciona, onde ela dorme, qual é o comportamento dela geral. Então, o nicho é uma grande ideia do papel ecológico daquela espécie. Então, você concorda que espécies que possuem um nicho semelhante compartilham do mesmo habitat, dos mesmos recursos de alimento, do mesmo comportamento. E se elas têm isso muito próximo, elas tendem a competir e ao longo do tempo uma vai prosperar e outra não vai prosperar? É mais ou menos isso que acontece. Olha o experimento. Eles pegaram, olha, a troça é fantástico, né? Pegou duas espécies de paramécium, tá? Então são duas espécies, portanto, do mesmo gênero ali, né? Paramécium, e elas têm um comportamento, elas têm nichos não iguais, mas semelhantes. Preste bem atenção, essa espécie que nós vamos chamar aqui, para não falar nome feio para vocês, espécie A, ela sozinha, ela cresce a sua população, então aqui ao longo dos dias, e aqui nós temos o desenvolvimento populacional, tá? Então ela cresce a sua população, chega num certo ponto e estabiliza. Isso é o que acontece normalmente. A espécie B, repara, que tem um nicho muito semelhante, mas ela sozinha, ao longo do tempo, ela cresce a sua população e estabiliza. Moçada, isso aqui acontece na natureza, isso é super observável. Só que o que acontece quando a gente coloca a espécie A mais a espécie B no mesmo local? Imagina, num potinho com água, alimento, ali tá uns paraméciozinhos ali, só que são duas espécies com nichos semelhantes. Elas passam agora a competir pelo mesmo recurso, pelo mesmo local, enfim, o mesmo comportamento geral ali. O que vai acontecer? Uma espécie vai prosperar, certo? Nesse caso aqui foi a espécie A, e a outra espécie não vai sobreviver, ou seja, vai entrar em extinção. Agora que vem a questão. Suponha que os ETzinhos, aqui até eu vou me diminuir um pouquinho aqui, né? Que daí eu não apareci bem. Então, ó, o que aconteceu aqui? Uma espécie prosperou, a espécie A, e a outra espécie entrou em decadência, a espécie B, tá? E aí que vem a grande questão. O que aconteceria se os ETzinhos viessem aqui, certo? Se os ETzinhos que chegassem aqui tivessem um nicho muito semelhante ao nosso, ia acontecer isso. Ou seja, imagina que aqui nós somos a espécie, né? Nós somos Homo sapiens, tá? Vou resumir aqui. E aqui a espécie extraterrestres, certo? Se essa espécie extraterrestre precisasse de água, precisasse de gás, oxigênio, precisasse dos mesmos alimentos que nós, o que ia acontecer? Ela ia competir conosco. Só que agora elas iam chegar no planeta Terra, certo? Que seria o potinho dos paramécium. Agora imagina que nossa espécie, tá? A espécie Homo sapiens. Aí que vem a questão. A espécie Homo sapiens aqui, tá? Homo sapiens. E a espécie ET estão aqui. O que vai acontecer? Elas chegaram aqui. Elas vão começar, essa espécie, competir conosco pelos mesmos recursos, porque possuem um nicho semelhante. E aí, nessa competição, segundo o princípio da exclusão competitiva, uma delas iria prosperar e outra não. Coincidentemente, nós aqui prosperamos e os ETzinhos foram pro saco. Agora, vem a pergunta mais complicadinha que a gente pode fazer para nós mesmos. Se os ETs chegaram até aqui, eles possuem uma tecnologia muito mais avançada que nós. Então, qual seria a espécie que não iria prosperar aqui e entrar em extinção? Provavelmente seria a nossa. Mas para isso, lembrem-se, eles teriam que usar os mesmos. Agora eles vêm aqui na Terra e, na verdade, eles estão atrás, sei lá, de uma coisa que a gente nem usa. Claro que o problema é que, aí pensando assim, se eles chegarem aqui e usar outro, né, enfim, outro componente que não é diretamente relacionado ao nosso uso,
mesmo assim eles podem causar um desequilíbrio ecológico e esse desequilíbrio ecológico fazer um efeito, né, um efeito borboleta e ter problema com outra espécie, pá, colapsou o planeta Terra. É possível isso. Então, sinceramente, se ETzinhos chegam aqui, eu acho que vai ser um problema para nós. É verdade. Tá, gurizada? Mas eu só quero... Foi um vídeo assim, pô, ver essa reportagem aqui e me lembrei. Então te liga, estuda aí. Olha, princípio da exclusão competitiva, espécies com nichos semelhantes, uma delas tende a se extinguir e a outra a prosperar. Isso é princípio de Gauss, tá? Agora, levamos o nosso conhecimento para o espaço, esperando que os ETzinhos não venham, tá, pessoal? Eu falo assim, eu sou fanático por essa área e realmente gostaria que a gente descobrisse vida fora do planeta Terra, porque eu acho que elas estão lá, só precisamos descobrir. Mas eu não, sinceramente, não faço questão de receber essa visita. Estamos juntos? Um grande abraço.